Olá pessoal, estamos iniciando mais um curso à distância da DEMAS Segurança e Saúde Ocupacional. Esse curso ele conta com o apoio da Antena Soluções em Altura. Olá pessoal, estamos iniciando mais um curso à distância da DEMAS Segurança e Saúde Ocupacional. Esse curso ele conta com o apoio da Antena Soluções em Altura e do Clube DEMAS. Então vamos iniciar o nosso curso, é um curso de CIPA para componente e designado. Vamos falar um pouco hoje sobre a história da CIPA. Vamos começar logo pela definição da CIPA. O que significa essa sigla? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então está aqui uma comissão. Então vamos aprender um pouco hoje, principalmente hoje vamos falar sobre a história da CIPA. Tudo iniciou com a Organização Internacional do Trabalho. Está aqui a logomarca da Organização Internacional do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, ela tem sede em Genebra. Está aqui a sede da organização. Ela conta hoje com 186 países membros. Ela foi fundada em 1919 e ela faz parte do sistema ONU, da Organização das Nações Unidas. Hoje aqui, nesse momento, vamos falar um pouco sobre a história da Organização Internacional do Trabalho para que possamos chegar no início da CIPA, para entender um pouco sobre a história da CIPA. Então, a Organização Internacional do Trabalho foi criada em 1919 como parte do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, pessoal, foi o tratado que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Olha que interessante. Fundou-se sobre a convicção primordial de que a paz universal e permanente somente pode estar baseada na justiça social. Então a segurança do trabalho ela faz parte também dessa justiça social. É a única das agências do sistema das Nações Unidas com uma estrutura tripartite, aquela que somos acostumados a ouvir falar, né? Tripartite, compostas de representantes de governos e de organizações, de empregadores e de trabalhadores. Olha que coisa fantástica. A Organização Internacional do Trabalho, ela é responsável pela formulação e recomendações, na verdade, pela formulação e aplicação das normas internacionais do trabalho, convenções e recomendações. Então, as normas internacionais elas se dividem em convenções e recomendações. As convenções, uma vez ratificadas por decisão soberana de um país, passam a fazer parte de seu ordenamento jurídico. Ou seja, uma vez que o seu país ele ratifica uma convenção, passa a ser uma obrigação legal, passa a ser uma legislação. O Brasil está entre os membros fundadores da Organização Internacional do Trabalho. Que fantástico saber disso. O Brasil ele tem muitas coisas boas, tá certo, pessoal? O Brasil também é um país que, queira que não, ele também é pioneiro em segurança do trabalho, embora temos vários problemas para melhorar. E participa também, o Brasil participa da Conferência Internacional do Trabalho desde sua primeira reunião. Então, periodicamente, existem as conferências para falar um pouco sobre essas normas, sobre essas recomendações. Na primeira Conferência Internacional do Trabalho, realizada em 1919, a organização, a OIT, adotou 6 convenções. A primeira tratava sobre a limitação da jornada de trabalho a 8 horas e 48 horas semanais. Então aí eu queria que o público, o trabalhador, a classe trabalhadora e você, membro da CIPA, deve dissipar essa informação que por que a gente trabalha só 8 horas diárias? E está numa convenção internacional. Então o Brasil tem que seguir. Uma vez que o Brasil ratificou nessa convenção, o Brasil não pode voltar atrás e definir agora que tem que ser 14 horas, se pode ser 12 horas. Então está na Organização Internacional do Trabalho. A segunda convenção, ela fala a proteção à maternidade. Então hoje sabemos que tem a licença maternidade, então também vem da Organização Internacional do Trabalho, da primeira conferência de 1919. A terceira fala sobre a luta contra o desemprego, tem que ter ações também contra o desemprego. A quarta
a definição da idade mínima de 14 anos para o trabalho na indústria. E a quinta, a proibição do trabalho noturno de mulheres e menores de 18 anos. Tá? Então, isso aí está na Organização Internacional do Trabalho. Embora estamos falando da primeira conferência que aconteceu em 1919. A Organização Internacional do Trabalho organizou no ano de 1921 um comitê cujo objetivo era estudar assuntos sobre segurança e higiene do trabalho. Então vamos tentar marcar aqui qual foi o principal assunto da Organização Internacional do Trabalho no comitê do ano de 1921. Estudar o quê? Está aqui, ó. Estudar sobre o quê? Sobre segurança e higiene do trabalho. Esse foi o principal objetivo. Como recomendação de medidas de ações preventivas de doenças e acidentes do trabalho. Então, esse foi o principal objetivo. Uma das recomendações foi a organização de uma comissão de segurança do trabalho em estabelecimentos industriais, que no Brasil se deu em 10 de novembro de 1944, através do Decreto-Lei 7.036. Então, uma das recomendações do Comitê de 1921 foi a organização de uma comissão de segurança do trabalho. Então, falando de comissão e falando de CIPA, a gente começa a entender que aqui já é o início da história da CIPA no Brasil. Em 19 de junho de 1945, com a portaria 229, houve a primeira regulamentação da comissão recém-criada. A segunda, terceira e quarta regulamentação chegaram em 27 de novembro de 53, a portaria 155. Em 29 de novembro de 1968, a portaria 32. E em 3 de agosto de 77, a portaria 3.456, respectivamente. Agora, no ano de 1977, foi um marco maior para o Brasil em relação à CIPA, porque foi sancionada a Lei 6.514, que regulamentava mais uma revisão do capítulo 5 da Consolidação das Leis Trabalhistas, dando à CIPA mais destaque nos artigos 163, 164 e 165. Então, sensacional. A partir de 1977 foi quando começou aqui na CLT tratar sobre, ou na verdade não começou a tratar, teve mudanças, alterações, onde deu uma ênfase maior à Comissão Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho. O Brasil ele passou a adotar as recomendações emanadas pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, a partir de 10 de novembro de 1944, isso bem antes, através da promulgação do Decreto-Lei 7.036, que passou a ser conhecido como Nova Lei de Prevenção de Acidentes. Dentro deste decreto-lei, o artigo 8.2, está aqui, ó, artigo 8.2, de qual decreto estamos falando aqui? Vamos lá, o decreto aqui, Lei 7.036, quem quiser pesquisar na internet. Era o que tratava sobre a criação da Comissão Interna de Prevenção, que mais tarde viria a ser identificada pelo nome de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA. No artigo 8.2 traz a seguinte redação que vamos ver no próximo slide. Então, eu quero que vocês entendam que em 1944 já existia esse decreto-lei. Ele foi decretado, o decreto-lei 7.036, falando já sobre uma comissão. Na verdade, não era a CIPA, mas já era essa comissão, que posteriormente passou a ser chamada de CIPA. Na redação desse decreto estava descrito o seguinte, que os empregadores, ou seja, as empresas cujo número de empregados seja superior a 100, que hoje já mudou, deverão providenciar a organização em seus estabelecimentos de comissões internas, com representantes dos empregados, para o fim de estimular o interesse pelas questões de prevenção de acidentes. Ou seja, aqui
no decreto já estava falando que tinha que ter uma comissão, agora apenas empresas a partir de 100 funcionários, que hoje já mudou, já vamos falar de dimensionamento em outro vídeo, tá certo, pessoal? Agora, interessante, para estimular o quê? O interesse pelas questões de prevenção, que é a mesma coisa de hoje, nada mudou, tá lá na base. Apresentar sugestões para orientação e fiscalização das medidas de proteção ao trabalho. Hoje também, você vê que a CIPA hoje também, ela é baseada em orientação e fiscalização. Agora, o mais interessante é que aquela comissão no texto falava de realizar palestras instrutivas. Então, hoje, a gente olhando para a base da convenção e pelo decreto, a gente entende que a gente precisa incentivar mais os cipistas e ensinar a capacitar mais para continuar fazendo aquilo que a base recomendava, que eram palestras instrutivas, a própria CIPA. Propor a instituição de concursos e prêmios e tomar outras providências tendentes a educar o empregado na prática de prevenir acidentes. Aí, falando da instituição de concursos e prêmios, vamos falar hoje sobre a CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Então, a CIPAT é uma evolução desse decreto, onde na CIPAT a gente entende que tem concursos, tem prêmios, enfim, várias situações. Tá? No Brasil, a CIPA surgiu a partir da detecção por parte de alguns empresários e da sociedade trabalhadora, da necessidade de fazer alguma coisa. Olha que interessante, começou pela necessidade da sociedade e classe trabalhadora, para minimizar a incidência de acidentes do trabalho em nosso país. E também começar a atuar de forma preventiva. Pessoal, olha que interessante aqui, em 1941, foi fundada na cidade do Rio de Janeiro a Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes, a BPA, que até hoje ela existe. Também já existiam outras experiências, como na Light Hand Power, empresa inglesa de geração e distribuição de energia, situada em São Paulo e no Rio de Janeiro, que possuía há anos essas comissões. Então existia essa empresa inglesa de geração e distribuição de energia, inclusive ela é detentora, né, dos bondes do Rio de Janeiro, que funcionava, ela fornecia energia e era proprietária de tudo que utilizava, ela que recebia os valores. Ela já existia a CIPA. Então, independente de legislação no Brasil, ó, desde 1941, aqui está a logomarca da Associação Brasileira de Prevenção de Acidentes, você pode ser um sócio, entra lá, e aqui o prédio dessa empresa inglesa, está aqui, ó, o prédio que funcionava naquele tempo em São Paulo. Então, os bondes de São Paulo, eu falei do Rio, na verdade, os bondes de São Paulo. Consequentemente, acredito que os do Rio também, pelo tamanho da empresa, e naquele tempo, tenho certeza que eu acho que era a principal, ou talvez a única empresa que fornecia. Então, está aqui uma imagem aí do bonde, né, uma inauguração do bonde. Tá? Em junho de 1978, foi baixada a importante Portaria 3.214, que as normas regulamentadoras são as nossas normas, embora naquele tempo, em 78, saíram 28 normas. Então, algo muito legal para aquele tempo. Hoje temos 36 NRs, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Entre as normas, exclusivamente sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, temos a NR5. Em 24 de maio de 99, entrou em vigor a nova redação da norma regulamentadora 5, dada pela portaria 8 de 23 de fevereiro de 99. Então, em 78 já iniciou a NR5, em 99 foi uma posterior alteração. Então, acredito que todos já viram esse livro aqui, Segurança e Medicina do Trabalho, que é o livro que contém as NRs. Existem outros também, aqui é da editora Atlas, existe outro, mas, enfim, esse aqui é um deles, tá bom? Conclusão. A CIPA, para concluir aqui, a CIPA foi a primeira grande manifestação de atividades preventivas de acidente do trabalho no Brasil. Foi a primeira. Olha que coisa legal. Então ela merece valor. Assim como o primeiro movimento de âmbito nacional e de caráter prático, tanto da parte das autoridades que criaram dispositivos legais para o funcionamento das CIPAs, como da parte de empresas privadas que passaram a organizá-las em seus estabelecimentos. Então está aqui um exemplo de uma empresa e até pública aqui fazendo a sua posse da sua CIPA. Então,
queria já finalizar e agradecer a todos que estão participando e que vocês possam divulgar os cursos, participar ainda mais, e queria convidar você a fazer parte do nosso Clube Demais. Está aqui www.ganhovips.com/demais-segurança. Cadastre-se grátis e tenha descontos, participe de sorteio, planos, troca de pontuação em brindes, em lanchonete, alinhamento, balanceamento de carro, cabeleireiro, enfim, ou desconto ou uso ponto em outro curso. Ou seja, algo muito bom. Entra lá e cadastre. Então, um grande abraço e até mais.